Olá, caros alunos. Vamos iniciar hoje a unidade 2 da nossa disciplina de Gestão de Crédito e Risco. Primeiro, vamos trabalhar as fontes de dados que levam a uma análise das pessoas físicas, quanto à concessão ou não de crédito. A fonte de dados, ela se divide entre dados objetivos e subjetivos, tá? Sendo os dados objetivos aqueles que são obtidos através de documentação, tá? São dados comprovados, enquanto os dados subjetivos são aqueles dados que são oriundos do mercado e da sensibilidade do analista, certo? Muitas vezes esses dados subjetivos, ao serem trabalhados, trazem informações dos dados objetivos. Através dessa análise, através desses dados, é possível fazer a análise de crédito, que nada mais é do que atribuir valores a um conjunto de fatores, tá? Que permitam o quê? Permitam um subsídio na tomada de decisão, tá? Permitam um embasamento na tomada de decisão sobre conceder ou não esse crédito para quem está pleiteando ele, certo? Durante esse processo é feita a análise dos 6 do crédito, certo? Caráter, colateral, comunicação, custos, capacidade, condições de pagamento, controle, caixa, capital, consistência e concorrência. Destes, 5 são os mais importantes, tá? Que é o caráter, o colateral, capacidade, condições e capital, ok? Vamos explicar agora cada um deles. O caráter, gente, tem a ver com a índole, com a idoneidade, a reputação, tá? Se você é ou não bom pagador, se você tem um caráter de bom pagador, tá? É a sua intenção de saldar a dívida. Nem sempre aquele indivíduo que fica devendo é um indivíduo sem caráter de bom pagador, né? Ou seja, com caráter de mau pagador. Às vezes ele é um bom pagador, mas que infelizmente por algum empecilho da vida acabou perdendo emprego, entrando em dificuldade financeira, que impediu que ele honrasse, que ele saldasse as suas dívidas, tá? Mas no momento que ele restabelece essa capacidade de pagamento, ele volta a negociar essa dívida e retorna, com o pagamento dela. Isso é um bom pagador, tá? Ele não deixou de pagar porque quis, porque já era opcional dele, ele não teve outra opção, ele não teve outra forma, a não ser, infelizmente, atrasar aquela dívida. Mas ele retorna à negociação assim que possível. Tá? Então, o fato de atrasar em si ali não constitui um mal pagador, ok? Mas então, o caráter é a sua disponibilidade em pagar aquela dívida, a sua intenção em sempre manter suas finanças em dia. E a capacidade, gente? É o potencial do cliente, tá? Para quitar aquele crédito que foi solicitado. Ou seja, a habilidade que os indivíduos têm de gerir suas finanças e que as empresas têm de gerir seus próprios negócios, tá? A fim de obter lucro para o quê? Para que possam pagar as suas obrigações. É a capacidade, é o limite de pagamento que cada um tem, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Condições já é muito ligado a fatores externos do ponto de vista de que é alheio àquele processo, é algo muitas vezes que não pode ser controlado, tá? Por exemplo, um agricultor vai até uma instituição bancária, tá? Tentando obter um crédito, um empréstimo, para poder pagar a sua plantação, para poder investir na sua plantação naquele determinado ano. Porém, o banco tem uma análise de que naquele determinado ano as chuvas vão ser escassas e quem trabalha com colheita pode sofrer dificuldades devido às chuvas escassas. Então o banco tem que levar em condição isso, porque ele pode emprestar o dinheiro para esse agricultor vai investir na plantação dele,
as chuvas serão escassas se confirmarem as previsões. Esse agricultor não vai conseguir, tá, manter a sua estimativa de produção, tá? E o que ocorre? Ele perde parte da sua colheita devido às intempéries naturais e, devido a isso, não consegue honrar com a dívida que contraiu com o banco, tá? Com a dívida que ele tem a pagar com o banco. E começa a atrasar o pagamento dessa dívida. Né? Vejam que foi um fator externo, né? Um fator que está fora daquele processo transacional, certo? E foi um fator que não pode ser controlado. Ninguém tem como controlar o tempo. Infelizmente, foi o que aconteceu. Tá? Então, o banco necessita levar, sim, em consideração as condições, que são os fatores externos, os fatores econômicos de uma maneira macro, tá? Que podem afetar a capacidade de pagamento dos clientes. Tá? Fatores macroeconômicos, né? Por exemplo, vamos dizer que esteja tudo bem na economia, um cliente bancário, né, adquira um crédito junto à instituição bancária, só que a economia entra em crise, entra em uma recessão, o nível de desemprego aumenta, tá? Esse indivíduo fica desempregado, ocasionado por isso, tá? Por essa crise econômica que o país começou a passar, e deixa de honrar seus compromissos. Não é um fator macroeconômico, um fator que atinge a economia em geral, tá? De uma maneira bem macro, e que afetou a capacidade daquele cliente fazer um pagamento, né? Honrar com suas dívidas. Dentro da avaliação da capacidade, tá, de pagamento de cada um, tá, existem alguns dados que podem ser levantados para tentar examinar essa capacidade de pagamento dos indivíduos e das empresas. Tá? No caso de pessoa física, é a idade. Por que a idade? A idade vai de encontro direto com a responsabilidade de pagamento. Tá? Quanto mais novo o indivíduo ele tem uma tendência a ter gastos mais exorbitantes, a não ter um correto e pleno controle financeiro, enquanto as pessoas, quando ficam mais velhas, né, elas possuem um senso de responsabilidade mais aguçado na maioria das vezes. Tá? E há um senso de responsabilidade maior. Tá? Formação e experiência profissional, né, isso aí tem a ver direto com a possibilidade ou não dele perder o emprego. Tá? Quanto maior for a experiência profissional dele, mais específica for a formação dele, né, mais difícil ele perder o emprego, porque não é um profissional que se acha fácil no mercado. Tá? A mesma coisa se aplica à escolaridade, né, que inclusive, caso ele perca o emprego, né, o auxilia a ser realocado mais rapidamente dentro do mercado. A data de admissão, né, porque se é um funcionário que já está uma longa data na empresa, né, ele tem uma estabilidade maior e as chances de ser demitido são menores, tá, até pelo custo que essa demissão geraria à empresa. O cargo que ocupa, certo? Aí vai em direção à formação e experiência profissional dele também, tá? Tem a mesma utilidade a informação do cargo que ocupa, da informação da formação e experiência profissional, certo? E a renda? Tá? A renda aí é a variável que vai dar de imediato a capacidade de pagamento geral. Geral que eu digo porque, né, é necessário envolver ainda, né, levar em consideração outros fatores que nós vamos ver aí que podem minar, né, reduzir essa capacidade de pagamento dele. Tá? Na pessoa jurídica, primeiro, tempo de constituição de empresa. Né, nós sabemos que no Brasil é extremamente difícil manter uma empresa por muitos anos. Na verdade, se for uma pequena empresa, né, a grande maioria fecha nos primeiros 2 anos de existência. Então, se a empresa já existe há uma longa data, isso mostra que ela é mais sólida dentro do mercado e melhor gerida. Tá? Então, há uma chance menor da empresa quebrar e deixar o credor na mão. Tá? O nível de escolaridade dos dirigentes.
porque são esses dirigentes que vão tomar as decisões pela empresa, e quanto maior o nível de instrução deles, né, maiores as chances das decisões do dia a dia da empresa serem decisões embasadas, decisões subsidiadas e não simplesmente aleatórias. Tá? Experiência da empresa no negócio atual, porque isso mostra a solidez que ela tem dentro do mercado. Tá? Se é uma empresa familiar, se é uma empresa profissionalizada. Empresas familiares costumam fechar num curto período de tempo e acabam entrando em crise porque há discussões entre parentes, há intrigas, então um acaba levando para o pessoal e sai da empresa, deixando a empresa na mão. Há maiores chances de desvio na empresa, ou se ela é profissionalizada, né? Se ela é institucionalizada, se ela é algo profissional. Tá? O setor da atuação da empresa, isso é muito importante, porque a empresa vai retirar seu lucro de onde? Vai retirar seu lucro do setor. E se aquele setor é um setor fraco, é um setor que vem em declínio, é um setor bastante suscetível a crises, isso pode indicar que a empresa, né, está em um setor frágil e que a qualquer momento pode ser pega de surpresa por esse setor e ter uma queda de renda, de arrecadação. Tá? E o faturamento, que é o proporcional à renda aí da pessoa física, que vai mostrar a capacidade bruta de pagamento da empresa. Tá? Necessitando ainda levar em conta outros fatores que vão efetivamente, né, mostrar a real capacidade de pagamento. Depois nós temos o capital, que é a solidez financeira do solicitante, é o grau de endividamento do patrimônio, é o quanto de capital um indivíduo tem disponível, tá? E qual o grau de endividamento dele, para que eu analise quanto deste capital já está comprometido. O colateral, que é a capacidade de oferecer garantias para respaldar o débito, tá? Como a indicação de um avalista. Quando há garantias ofertadas dentro do processo de concessão de crédito, há uma maior segurança para a instituição bancária, tá? Para a instituição financeira que está concedendo o crédito. Por quê? Porque se o indivíduo deixar de pagar, né, essa garantia vai pagar por ele. No caso aí, do exemplo, né, um avalista, caso o tomador do empréstimo, né, o principal, não honre com as dívidas, o avalista vai ser acionado para que o avalista honre com a dívida, né, já que ele deu o aval nessa concessão. Tá? Se avalista pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição bancária. Né? Existem bancos que possuem linhas de crédito que você pode utilizar como avalista. Tá? No caso de que se você estiver pegando um crédito necessário de avalista, o banco pode ser seu avalista. Outra instituição bancária, né, pode ser seu avalista. Caso você não deixe de pagar, o banco vai ter que honrar, tá? Como um avalista comum. É comum oferecer como garantia, tá? Veículos, terrenos, imóveis. As instituições financeiras, as instituições bancárias, elas não trabalham com carro, não trabalham com imóvel, né? Quem trabalha com carro é revendedor de veículo, quem trabalha com imóvel é imobiliária, banco trabalha com dinheiro. Então ele não tem o interesse, tá, de ficar com este bem. Só que ele pega ele em garantia, por quê? Na medida que o tomador do crédito não pagar, tá, o banco toma para si o bem em garantia, tá, e leva a leilão. Levem a leilão de imediato, certo? O dinheiro levantado no leilão, tá, vem para o caixa do banco. E assim, o quito ameniza a dívida. Tá? E você ficaria irresponsável ainda por pagar a diferença entre o valor de leilão, né, que foi levantado em leilão pelo bem, e o valor que estava em aberto junto à instituição bancária. Análise de crédito, tá? Dentro desse processo de análise, o analista deve inicialmente, tá, balizar a sua análise, né, seu estudo de concessão de crédito,
na resposta de algumas perguntas, tá? Sendo a primeira, o comprador, né, o tomador do empréstimo, ele pode pagar como se comprometeu? Né? Ele tem capacidade de honrar a dívida nos termos que estão acertados no contrato? Isso é interessante, tá? Porque o banco deve analisar qual é a utilidade desse crédito, tá? Para o tomador do crédito, né? Qual a importância dele? Qual a necessidade? Por que esse tomador está necessitando desse crédito? Foi porque houve uma má gestão financeira? Se houve uma má gestão financeira dos recursos próprios, né, dessa pessoa, será que não vai haver uma má gestão financeira com os recursos que provavelmente vão ser concedidos pelo banco? Esse recurso que está sendo emprestado, né, que está sendo pleiteado em empréstimo, vai efetivamente ajudar o tomador de empréstimo? Ou simplesmente vai apenas endividá-lo ainda mais? Né? Simplesmente será mais uma conta para ele pagar, se ele já não tem dado conta de pagar nem o que tem para pagar hoje. Tudo isso faz parte, gente, do gerenciamento e análise do risco. Tá? Segundo, em que prazo o comprador pagará sua dívida? Essa pergunta está ligada exatamente à explicação da primeira que eu dei agora. As pessoas precisam de suas rendas para sobreviver. Ninguém pode ter sua renda 100% comprometida com empréstimos, pois com créditos, né? Pois como ficará o dia a dia dessa pessoa? Né? Como ela vai se vestir, como ela vai se alimentar, como ela vai pagar as suas contas diárias, como vai pagar energia, água, tá? Se ela tiver com o salário completamente comprometido com empréstimos, tá? Até por isso a lei proíbe que seja emprestado, né, seja concedido um crédito no valor total do salário. Tá? Na verdade, a lei hoje, tá, permite 40%. Até o ano passado permitia 30%. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que no máximo 40% da sua renda pode ser comprometida com pagamento de crédito. Aí pode ser de empréstimo, de imóvel, de veículo, certo? Por isso é interessante, né, se trabalhar o prazo dessa dívida, porque se eu coloco o pagamento dessa dívida em um prazo muito curto, eu posso já comprometer de imediato os 40%, tá? Impedindo que ele possa financiar ou obter crédito de qualquer outro bem, pois já está com 40% da renda comprometida. Tá? E mesmo assim, 40% da renda é muita coisa, é quase metade do salário. Certo? Então, eu comprometer efetivamente 40% da renda dele pode aumentar meu risco de não receber. Tá? Diante de uma crise, diante de um aperreio por parte desse tomador do crédito, tá? Naturalmente, uma das primeiras coisas que ele vai deixar de pagar é o empréstimo, né? É essa dívida que ele assumiu. Por quê? Deixar de pagar o aluguel dele ele não pode. Né? Senão, onde ele vai morar? Deixar de pagar a energia dele ele não vai. Deixar de pagar a água dele ele não vai. E deixar de se alimentar muito menos. Então, um dos primeiros cortes por parte dele vai ser o pagamento dessa dívida. Né? Então, há de se analisar isso de uma forma bem detalhada e segura. Tá? E se ele não pagar? Terceira pergunta, né? A empresa tem como cobrar? Ou seja, ela tem os dados efetivos dessa pessoa, ela tem acesso a um sistema de cobrança que permita cobrar efetivamente esse tomador do empréstimo. Caso ele não pague, eu tenho como localizá-lo, eu tenho como cobrá-lo, tá? Claro, dentro dos limites legais, né, que são muitos hoje em dia para se cobrar um devedor, tá? E dentro da política de crédito, né, possuem diversos temas envolvidos, tá? Para encontrar um equilíbrio, certo, entre cada variável dessa, ok? O primeiro passo, né, para se criar um processo efetivo de análise de crédito, tá? O cadastro.
O segundo é o limite. O terceiro é estabelecer um sistema de pontuação. O quarto, classificar com base nessa pontuação. E o quinto é analisar o resultado dessa classificação. Vamos ver passo a passo agora, tá? Primeiro, cadastro. É uma abertura de cadastro normal, ok? Como a gente faz em diversos serviços que nós contratamos, tá? É um conjunto de informações que auxilia no processo decisório, traz as informações mais básicas que envolvem aquele indivíduo, tá? Ele precisa ser confiável e objetivo. Precisa ser confiável porque ele é parte substancial do processo de análise. Então, os dados ali contidos devem ser confiáveis, devem representar a realidade. Ou o analista de crédito, né, terá a possibilidade de, baseado em dados errados, tomar uma decisão que possa comprometer essa capacidade de pagamento. Ou seja, né, possa conceder o recurso para alguém que não poderia pagar, mas que acabou sendo concedido por falha, tá, nas informações do cadastro. Deve também proporcionar, tá, gente, informações suficientes, né, para que se inicie um processo de relacionamento entre a instituição e o possível cliente, tá? E utilizando como parte da análise os dados constantes nesse cadastro, né, que você vai chegar ao limite de crédito, né, passível para esse cliente, tá? Os dados devem ser constantemente atualizados, porque as pessoas mudam de endereço, as pessoas mudam de bens, as pessoas mudam de telefone, as pessoas mudam de emprego, as pessoas mudam de salário constantemente, tá? Por isso, os dados devem ser constantemente atualizados. Né? Não há um padrão específico de tempo, tá? Mas as instituições bancárias costumam atualizar esse cadastro de pessoa física, né, a cada 90 dias, tá? E de pessoa jurídica a cada 1 ano. Tá? Não é à toa que você tem que, a cada ano, entregar, se for empresa, né, uma série de documentações no banco todo ano, tá? Incluindo a DRE, certo? E pessoa física, essa atualização é feita meio que de forma automática, né, a cada 3 meses. Se houver divergências expressivas no cadastro, você pode ser chamado a comparecer ao banco, né, para atualizar esse cadastro. E aí, enquanto você não comparecer, eles podem retirar seus limites de crédito, podem bloquear seus limites de crédito, cartões de crédito, empréstimos, tudo. Né, até que você vá ao banco atualizar efetivamente esse cadastro. Então, gente, por isso acaba sendo importante essa atualização constante, tá? Importância do cadastro, além dessas que eu já falei, né, que algumas já estão até aqui. Primeiro é conhecer o perfil do cliente, né, conhecer com quem você está lidando. Quem é essa pessoa que está ali querendo ser seu cliente, né, querendo ser cliente do banco que você trabalha, da instituição financeira que você trabalha. Qual é o local de trabalho dele, né? Isso a gente analisa até a solidez da empresa com qual ele trabalha. Né? Até porque se a empresa quebrar, ele fica desempregado. Se ele fica desempregado, ele não paga. Né? Tempo de empresa, benefícios que ele tem, salários que ele recebe, os bens, se a residência dele é fixa, alugada ou financiada. Isso aqui é super importante, gente, por causa do máximo de comprometimento de renda que eu falei, né? Dos 40%, que até ano passado era 30%. Tá? Se ele tem uma residência fixa, eu sei que ele tem uma parcela a menos, né? Por quê? Porque ele não tem nem aluguel, tá? Nem parcela de imóvel sendo paga. Né? Se ele tiver uma parcela de imóvel sendo paga, isso também já complica porque ele já tem um endividamento, certo? Se ele tem uma parcela do imóvel comprometendo 20% do salário dele, então o crédito que eu posso fornecer para ele é de no máximo 20% do salário dele também, né, para poder fechar os 40%. Se fosse até ano passado, seria no máximo mais 10%. Veículos, se é veículo financiado, se ele tem veículos que já são próprios, se são financiados,
se são da empresa que ele trabalha, tá? Se o veículo for financiado, nós caímos no mesmo problema do imóvel financiado, né? Então ele já tem uma parcela sendo paga, ele já tem parte dos 40% da renda comprometido com o financiamento, tá? Então já há um endividamento desse indivíduo, tá? Se o veículo é próprio, não há esse endividamento, ainda existe a possibilidade da concessão desse veículo em garantia do crédito, né? O que seria muito bom. E, inclusive, ajudaria o banco a reduzir os custos que ele deve repassar ao cliente por causa desse risco menor, né, já que ele está oferecendo a garantia. Porque é assim que funciona, gente. Quanto mais seguro for a concessão do crédito para o banco, tá, menor a taxa de juros que ele vai cobrar. Normalmente, o banco atrela a taxa de juros ao risco que aquela transação oferece ao banco. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Quanto menor o risco, menor a taxa de juros. Então, se você oferece um veículo, uma garantia, né, um avalista, um imóvel, um terreno, tá, como garantia, o banco tem ali algo que ele pode levar a leilão caso ele não seja pago. Tá? Então, isso reduz o risco para o banco, então ele consegue reduzir a taxa de juros. Tá? O veículo, se ele utiliza para trabalho, para lazer ou estudo, qual é o grau de comprometimento, né, desse bem, se ele precisa do veículo para trabalhar, então já fica meio ruim o banco aceitar o veículo como garantia, né, que se ele deixar de pagar, o banco vai tomar o veículo, que é base do trabalho daquele cliente, né, então isso vai impedir ainda mais que ele venha a honrar com as dívidas. Então, tudo isso é levado em consideração. Pessoal, se ele é casado, se é solteiro, se tem filhos ou não. Tá? Isso aí mostra muito da responsabilidade do indivíduo. Né? Via de regra, os bancos costumam encarar pessoas casadas como pessoas mais responsáveis que pessoas solteiras. Tem um senso de responsabilidade maior, segundo as instituições bancárias, né? Porque tem uma família para criar, tem uma família para cuidar, a mesma coisa se aplica aos filhos, então é uma pessoa que já tem uma responsabilidade maior, né, e via de regra costuma honrar melhor suas dívidas. Por outro lado, também, pessoas casadas com filhos são pessoas que possuem um custo de vida maior, tá? E esse custo de vida maior, né, leva a um comprometimento salarial também maior. E quais são os compromissos financeiros que ele já tem, tá? Ou seja, até aquele presente momento, o que ele já tem comprometido da renda dele. Então, a partir daí é feita uma análise, tá, do cadastro e a instituição financeira pode solicitar outros dados. Veja aqui que tem estado civil, idade, renda, moradia, tempo de atividade, situação legal. Ela pode incluir nessa ficha, tá? Por isso que está em branco aqui, outra informação que ela julgue importante para o processo cadastral do cliente. Tá? Seguida é feita uma análise de idoneidade. O que é isso? Tá? Ele já teve alguma restrição? Tá? Alguma restrição bancária, alguma restrição de crédito? Já foi cadastrado em algum serviço de proteção ao crédito? Em CCF, tá? Há coisas que impeçam, tá, a concessão desse crédito. O cliente pode ser cadastrado, tá, a idoneidade dele classificada em 4 cores, né? Verde, amarelo, laranja e vermelho. Sendo verde sem restrição, aquele cliente que nunca constou em nada, que nunca teve nada impeditivo em seu cadastro, nunca foi para cadastro cheque sem fundo, nunca foi em SPC, Serasa, é um cliente em alerta, tá? Que já não tem restrição, tá? Mas já atrasou algumas dívidas, né? Tem um costume de atrasar a dívida, então há um alerta aí. Ou é um cliente que já tem um certo porcentagem da sua renda já comprometida. Se é um cliente restritivo, tá? Que já possui restrições em seu cadastro, já renegociou, já atrasou uma dívida e renegociou com o banco,
tá? O que levou ao banco a ter um prejuízo, porque as coisas não foram honradas da forma que estava no contrato inicialmente, ou se é um cliente impeditivo, que tem restrição de nome, restrição de crédito, deve na praça, e que tudo isso impede dele conseguir novos acessos a crédito. 2. Limite, tá? O limite, né, é o valor mínimo e máximo do crédito ao qual o cliente poderá ter acesso, tá? Ele se divide em limite inferior e limite superior. O limite inferior, tá, é o valor aceitável para a prestação. Ele tem a ver diretamente com os limites legais de comprometimento de renda, ok? É o máximo que ele pode comprometer da renda dele com uma prestação. Tá? Nós temos aí a porcentagem legal, né, que foi dita, porém, cada instituição pode estabelecer um valor máximo de parcela também, claro, respeitando o limite dos 40%, né, pode estabelecer, de acordo com o perfil do cliente, um máximo de parcela que ele pode ter. Né? Por isso que às vezes você vai pegar um empréstimo bancário e tem lá o limite de 10 mil, né, de crédito, mas parcela não pode ultrapassar R$ 400, né? Você tenta colocar em 12 para pagar em 12 vezes, mas o banco só te permite pagar em 18, né? Porque em 12 a parcela ficou acima do que o banco acha que você pode pagar por mês, tá? O limite superior já é o limite total, tá? Que o banco concede de crédito. Se você for pegar o limite superior, né, o seu limite máximo de crédito, total de crédito, na instituição bancária, né, na instituição financeira, tá? Tem que ser respeitado o limite inferior, tá? A parcela tem que estar dentro da parcela máxima, tá? Que o banco concluiu através da análise do seu cadastro. Pontuação é o sistema de score, tá? É o sistema que levanta informações e estabelece, né, atribui pontos para cada variável dessa análise deles, né? E quanto mais alto o índice de importância no processo de decisão, mais pontos aquele índice consegue, ok? E no final das contas, né, é somada toda a pontuação do teu cadastro, certo? E aí chega a uma conclusão sobre o tipo de consumidor que você é, o tipo de pagador que você é. Um exemplo clássico é o cadastro positivo, né? É o Serasa Score, certo? Que contabiliza pontos de acordo com o seu perfil de pagador. No caso do Serasa Score, quanto maior a pontuação, né, é mais fácil de você pagar suas contas né? Ou seja, para a instituição financeira, quanto maior a sua pontuação, menor a chance de você dar um calote nela. Eu coloquei um exemplo aqui de classificação de cliente de acordo com a pontuação, tá? É um exemplo, mas cada agência de scoring, né, cria a sua metodologia própria, né? Por exemplo, eu criei um exemplo em que de 201 pontos a 230 pontos, o cliente seria classificado como cliente A, né, que indica uma expectativa de risco mínimo. Tá? De 171 a 200, né, seria um cliente classe B, que tem uma expectativa de risco reduzida, né? Ou seja, as chances dele não honrar com suas dívidas são pequenas. De 151 a 170 seriam clientes classe C, clientes de risco médio. E de 0 a 150 seriam clientes de risco elevado, né? Classe D. Seriam clientes de altíssimo risco de não honrar com seus compromissos. Normalmente seria a classe de clientes que as instituições financeiras evitariam conceder o crédito. Tabela de pontuação, tá? Eu criei aí nesse exemplo tabela de pontuação para vocês, né? Por exemplo, a idade, se ele tem mais de 18 anos, né, soma-se 10 pontos, se ele tem menos de 18, 0 pontos. Se a residência é própria, ele tem 15 pontos, se a residência é financiada, ele tem 10 pontos. Se a residência é alugada, ele tem 0 pontos. Se ele está no emprego há menos de um ano, né, ele não ganha ponto nenhum. Se está no emprego de 2 a 10 anos, ganha 10 pontos. Acima de 10 anos, ganha 20 pontos. Né? Se tem carro, moto, né, sim,
ganha 25 pontos. Não, ganha 0 pontos, né? Se não tem o nome em cadastro de proteção de crédito, ganha 35 pontos. Não tem nome no cadastro de cheque sem fundo, ganha 35 pontos. Se não tem protesto no seu nome, ganha 35 pontos. Ou seja, é um exemplo, tá? Que no total aqui soma 230 pontos. E, para ficar melhor para vocês, né, eu criei um personagem fictício aqui, tá? Com algumas características e estabeleci a pontuação, tá? De acordo com a tabela aqui. Idade, 30 anos, então ele ganha 10 pontos, né? Porque tem mais de 18. Residência própria, ele ganha 15 pontos. Está há 2 anos no emprego, ganha 10 pontos. Tem o veículo ou moto, né? Ganha 25 pontos. Não tem nome na SPC, ganha 25, né? Então, eu atribuí, tá, os pontos de acordo com a tabela de pontuação. E chegamos ao valor total, somando todos, né, de 200 pontos. Tá? Conferindo aqui a tabelinha aqui, 200 pontos, eu classifico ele aonde? Classifico ele aqui no B, tá? Um cliente classe B de expectativa de risco reduzida, de 171 a 200 pontos. O que que isso quer dizer, tá? Aí vamos aqui à descrição, tá? Dessa tabelinha aqui. Expectativa de risco reduzida aqui. Indicativo para realizar a transação. Porém, né, a necessidade de se observar, tá, o que deixou o cliente nessa classificação. Tá? Vejam que ele não é um cliente de risco mínimo. Ele é um cliente que tem um risco reduzido. Tá? Ele pode deixar de honrar o compromisso? Pode, porém as chances, né, são menores do que os clientes normais, né, de via de regra. Então, é interessante que o quê? Que se peça entrada. Porque pedindo entrada, você reduz o risco do banco. Porque se o banco teria que emprestar 20 mil, né, para comprar, por exemplo, um veículo, tá, ele dando 4 mil de entrada, o risco para o banco cairia de 20 para 16 mil. Ok? E falando aqui das outras características, né, que tem aqui nesse nosso exemplo de ranqueamento, tá? O cliente que fica com pontuação de 201 a 230, né, que é o máximo. Expectativa de risco mínimo, tá? Realize a transação, se necessário ofereça prazos ampliados, porque o prazo ampliado ele reduz a parcela, né? Então reduz o comprometimento de renda desse indivíduo, tá? Se for risco médio, né, que nós temos aqui de 151 a 170, observar qual foi a variável que mais pesou para colocá-lo ele nessa classificação, tá? Peça a entrada, pelo motivo já explicado, né, de redução ainda maior de risco, tá? E solicite, se possível, um avalista, né, para caso esse indivíduo, já que é um risco médio de inadimplência, né, caso esse risco se concretize, né, você tem uma segunda pessoa a cobrar, no caso o avalista. Ou se ele é risco elevado, né? Ou você não empresta, porque o risco de inadimplência é alto, ou você obtém as devidas garantias, né? Pede garantia. Pede alienação de veículo, pede de terreno, de imóvel, tá? Pede alguma coisa em garantia que você possa se apropriar, né? Caso o tomador do crédito não honre com a dívida, né? E possa ser levado a leilão, assim, fazendo com que o dinheiro retorne ao caixa da instituição. Tá? Também é feita uma classificação do cliente por assiduidade do pagamento. Gente. Ou seja, se ele costuma ou não atrasar suas contas. Tá? A gente pensa assim, eu estou pagando minhas contas, atraso 2, 3 dias, mas pago, né? Só que esse teu atraso derruba teu score. Tá? Porque você tem um compromisso assumido, né? O contrato diz que você tem que pagar em dia. Quando você atrasa, você pagando ou deixando de pagar, né? Você está descumprindo o contrato. Que era para ter sido pago dia 10, foi pago dia 12, por exemplo. Tá? Então, também é classificado pela assiduidade de pagamentos. No exemplo que eu coloquei aqui, tá? Clientes classe A são aqueles que pagam sempre antes do vencimento, tá? Ou no máximo no vencimento. Clientes classe B
pagam com atraso de até 10 dias. Clientes classe C pagam com atraso de 11 a 30 dias. E cliente classe D, tá, são aqueles que pagam com um atraso superior a 30 dias. Limites de crédito, tá? Aí, com base de todas essas informações, nós vamos buscar estabelecer um limite de crédito, né? O valor máximo que a empresa admite financiar para um cliente, tá? Ele é estipulado levando-se em consideração o risco de conceder esse crédito, tá? Os parâmetros são classificados em três grupos, que é quando o cliente quanto o cliente merece de crédito, né? Merece o quê? Pelas características dele, pelo cadastro dele. Quanto efetivamente ele merece de crédito, é uma questão de merecimento por bom pagador, por um bom perfil, tá? Quanto o banco pode oferecer de crédito, né? Quanto efetivamente o banco pode oferecer de crédito. Aí vem de análise interna, de comprometimento de capital, de tudo, tá? E quanto efetivamente o banco deve conceder. Vejam que são três coisas distintas. Quanto o cliente merece, quanto o banco pode e quanto o banco deve oferecer. Merecer, poder e dever. Bem, para calcular, né, esse limite de crédito, pode ser utilizado alguma dessas alternativas, né? Múltiplo da renda comprovada, né, ou seja, ele tem uma renda comprovada ali, eu estabeleço uma porcentagem em cima da renda dele, né, se ele não tiver endividamento, e pronto, tá. Vou emprestar 20% da renda. Todo mundo comprova a renda aqui, se não tiver cadastro, não tiver restrição, cadastro em sistemas de restrição de crédito, não tiver endividamento, a gente vai emprestar 20% da renda. Pronto, pode ser. Tá? Baseado no histórico de compra dele, tá? Aí vamos dizer que você tenha um caso de empresas, um fornecedor, né? Você compre sempre no boleto, esse tipo de coisa. É um cartão de crédito para conceder teu limite, né? Leva em consideração o teu nível de compra, né? O quanto tu compra e o quanto tu paga. Né? Então, uma loja que vai te vender algo num crediário, no financiamento próprio, né? Se baseia no volume que tu já comprou, né? E o teu pagamento desse volume que já foi comprado. Então pode também ser decidido com base nisso. E pode ser definido também calculado, tá? Com base no porcentagem da renda e o prazo de financiamento da renda. Tá? Então ele pode levar em consideração aí a porcentagem, tá? Estabelecida da renda, por exemplo, um múltiplo de renda comprovada ali, tá? Levando-se em consideração o prazo máximo de financiamento da renda. Né, o prazo máximo que é aceitável de financiamento com base na solidez da renda que ele tem. E pode-se utilizar os três itens em conjunto. Exemplo, vamos calcular o limite de crédito de um cliente que tem uma renda bruta de R$1.000, tá? Comprometimento máximo da renda do cliente com prestações de compras a prazo na empresa, tá? A empresa só permite que seja comprometida até 30% da renda mensal. Okay? O prazo máximo que a empresa permite de financiamento é de 3 parcelas, tá? Mensais. Dessa forma, se a empresa permite que ele comprometa até 30% da renda, e ele tem uma renda de R$1.000, então ele pode comprometer com crédito R$300 por mês. Tá? E se ela permite um prazo de financiamento máximo de 3 meses, então é 300 vezes 3. Então esse cliente tem um limite de crédito de R$900. Case 1, tá? Vamos estudar esse caso aqui agora, tá? Roberto tem 27 anos, tem uma renda mensal de R$724. Né? Por aí provavelmente nós sabemos que ele não seja CLTista, né? É contratado sim, possivelmente um estagiário, né? É o primeiro emprego, que ele já está há 8 meses, nunca fez uma compra a prazo, somente à vista, ou seja, isso é importante porque, como ele nunca fez uma conta a prazo, nós não temos histórico, tá, da assiduidade de pagamento dele, porque ele nunca comprou a prazo. Né? Não tem como eu saber se quando ele compra a prazo ele paga o direito ou não. Tá? Não há restrições cadastrais no seu nome.
Deseja realizar uma compra no valor de R$ 700 e financiá-la em 4 vezes. 4 de 175, né? Isso aí dá quase 25% da renda dele, né? Podemos emprestar, conceder esse recurso a ele nos moldes que ele quer? Vamos lá. 27 anos, primeiro emprego. Né? Já é um sinal mercadológico ruim, tá? As pessoas costumam trabalhar mais cedo, primeiro emprego, e com 27 anos, né, possivelmente um estagiário, né? Vamos analisar assim, só com os dados que a gente tem aqui, né? Naturalmente, a instituição bancária iria perguntar se era estagiário, iria pedir a comprovação de tudo isso, né? Vamos trabalhar só com o que tem na questão. Então, 27 anos, primeiro emprego, entrou no mercado de trabalho tarde, tá? Aí ficam os porquês dele ter entrado nesse mercado de trabalho tarde. Está apenas 8 meses na empresa, é pouquíssimo tempo. Pelo salário dele, a gente deduz que ele possa ser estagiário, ou seja, não tem estabilidade nenhuma e está 8 meses somente na empresa. Então, existem riscos reais dele perder o emprego. Tá? Nunca fez uma compra a prazo, eu não consigo saber se a prazo ele é um bom pagador ou não. Tá? Não há restrição cadastrais em seu nome, ok, mas também era de se esperar, porque ele nunca comprou a prazo. Se ele nunca comprou a prazo, ele nunca pôde dever para poder ter, né, efetivamente, cadastro negativo em seu nome. E pretende comprometer 25% do salário. Tá? Nessas características que nós temos aqui, é um valor alto. Ok? Então, nesses moldes, a orientação seria não conceder o crédito, tá? Ou então conceder, mas em parcelas maiores, ok? Em parcelas maiores não, desculpa, em uma maior quantidade de parcelas, tá? Para que o valor mensal diminua, tá? E para reduzir esse risco, por causa da questão do emprego ali de 8 meses, a loja, no caso que eu desejo fazer uma compra, né, deveria pedir um valor de entrada. Ok? Dando continuidade, caso 2. Alberto abriu uma loja de material de construção há 2 anos. Ok, a loja já está há 2 anos, nós sabemos que a grande maioria sequer dura isso. Deseja comprar em nossa empresa 5 computadores de última geração, no total de R$ 15.000. Parcelado em 5 vezes. Como de costume, consultamos sua empresa junto ao banco de dados de informações. Verificamos que nada consta em seu CNPJ, né? Ou seja, não deve ao mercado, percebendo também que ele já pesquisou preços em outras lojas do ramo. Ok, vamos lá analisar. R$ 15.000, 5 vezes, ok, um valor razoável para a empresa. Não tem nada no CNPJ, né, e ele já deve ter comprado a prazo no mercado. Tá? A empresa tem mais de 2 anos, então isso já mostra que já tem uma gestão melhor do que outras, né, já que a grande maioria fecha antes disso. Ok? E ele pesquisou preços em outras lojas do ramo. Isso quer dizer que ele está preocupado realmente com quanto vai gastar. Né? Ele quer gastar o mínimo possível nisso. Então isso mostra uma responsabilidade com o recurso. Tá? Nesse caso aí, com as informações que nós temos aí na questão, o indicativo era conceder o crédito. Caso 3. Célio é marceneiro, autônomo, há mais de 20 anos no ramo, quer comprar uma TV no valor de R$ 3.000 para assistir aos Jogos da Copa e quer parcelar o valor em 12 vezes no crediário. Consultamos seu nome no banco de dados, ele não possui nenhuma restrição, né, e nunca comprou a prazo. Também é previsível que não tivesse nenhuma restrição, né, e nunca comprou a prazo, né, então é previsível que não tivesse nenhuma restrição. Tá? Vamos lá, ele é autônomo, isso quer dizer que ele não pode ser demitido, né, não tem a questão de perder o emprego. Ele está em um ofício, né, há mais de 20 anos, ou seja, é um marceneiro, então consolidado no que faz. Para estar 20 anos trabalhando no mercado, ele deve ser um bom profissional, senão ele não conseguiria ter este tempo todo trabalhando no mercado. Tá? Que é um valor de R$ 3.000, parcelado em 12 vezes, ou seja, fica uma parcela
razoavelmente baixa, né? No caso aí dele nunca ter comprado a prazo, né, justifica-se porque ele é uma pessoa mais de idade, né, até pela imagem aí, e já tem 20 anos de mercado. E as pessoas com mais idade, hoje ainda algumas ainda têm, principalmente desses serviços mais primários, ainda tem receio em se endividar. Tá? São pessoas que costumam sempre juntar o dinheiro e comprar à vista. Né? Então, o fato de ele nunca ter comprado a prazo aí, né, diferente do nosso primeiro exemplo lá, justifica-se, tá? Porque essas pessoas costumam ainda trazer uma aversão de dever ao mercado, né? De usar cartão, de passar crediário e ficar devendo. São pessoas que normalmente juntam dinheiro e quando tem um dinheiro compram à vista, tá? Então, pelas características aí, é recomendável conceder o crédito. Enfim, e o profissional de crédito? O profissional que faz toda essa análise, tá? Quais são as características dele? Primeiro, é um profissional que atua no processo de financiamento, auxilia na concessão de crédito para empresas e pessoas físicas, né? Pode trabalhar no setor de cobranças das instituições financeiras, tá? E também de outras empresas que possuam esse determinado setor de cobrança, porque ele é um profissional que trabalha com crédito, então indiretamente ele é capacitado a trabalhar com a cobrança também destas concessões, tá? Se relaciona com toda a área de tesouraria financeira e contábil dentro de uma empresa, porque são as 3 áreas que são impactadas diretamente, né, pela concessão ou calote de dívida. Tá? É o profissional que acompanha com os bancos as aprovações do limite de crédito, liberação de condições de pagamento, aprovação bancária, coleta de documentos para análise, dentre outros. E é o profissional que estuda a maneira e planos para os clientes quitarem os financiamentos concluídos, né? Daquele ponto de vista de que o financiamento vem a agregar e não prejudicar, né? A não ser um custo maior, um peso maior na renda desse tomador, tá? Compete a ele realizar o levantamento e análise das informações econômicas e financeiras dos clientes, tá? Para parametrização de um limite de crédito, conforme o padrão que aquela empresa do qual o profissional de crédito trabalha, né, exige. Ok, gente? Esse foi a nossa aula da unidade 2 e eu espero que tenham gostado. Obrigada.